Olá, boa noite. A paz esteja no seu coração. Amém. Hoje vamos iniciar mais uma live. Estamos aqui iniciando mais uma live dos 40 dias de milagre. E hoje chegamos ao 9º dia com o tema O clamor que gera milagre. Amém. Então quero já ler com você a palavra de Deus que está lá em Marcos capítulo 10, versículo 47. Eu quero ler essa história, né? Essa história de fé, de milagre. Uma história que nos ensina muitas coisas, como nós vamos aprender nessa noite. Amém? Porque às vezes nós damos tantas desculpas. Eu não consegui isso por causa disso. Eu não consegui, né? E aí a gente vai colocando e as nossas desculpas de não conseguir isso, não conseguir aquilo. Mas essa história mostra, sabe, a fé, né? Que a fé, ela faz, né, conosco, porque ela vai gerar esse clamor. E através desse clamor vai surgir o milagre em nome de Jesus. Amém? Então, olha só, Marcos capítulo 10, no versículo 46 em diante, diz assim: E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar. Preste atenção nessa palavra. Começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. E atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: O que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: Vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Amém? Então, o nosso devocional de hoje, ele fala de um clamor que gera um milagre. E ele conta a história de Bartimeu, um cego, que a Bíblia diz que ele estava à beira do caminho, né? Como hoje a gente vê muitas pessoas que são mendigas, que estão mendigando na rua, e eles sempre ficam, principalmente em lugares aonde passam muitas pessoas. E assim também era Bartimeu, cego, estava à beira do caminho, e a Bíblia diz que ele era mendigo e que ouviu falar que Jesus estava passando ali, né? Talvez ele viu aquele alvoroço, porque a Bíblia vai contar que Jesus estava saindo ali de Jericó, e uma grande multidão o seguia. Então, você imagina muita gente seguindo Jesus, né? E eu acredito que era uma multidão, porque Jesus
já estava nesse momento muito conhecido, então as pessoas queriam estar perto dele, queriam ver qual era, né? Muitos curiosos queriam ver talvez qual era o próximo milagre de Jesus. Então, você imagina uma multidão às vezes comentando de tudo que já tinham visto e muitas pessoas falando, e agora Jesus está passando. Então, eu acredito que ali foi a única forma que Bartimeu viu de chamar a atenção de Jesus, né? Porque existiam muitas vozes, mas Jesus ouviu uma voz, um clamor diferente. E esse clamor chegou até Jesus. Então, Bartimeu, cego, mendigo, e para a sociedade, um homem invisível, mas ele tinha algo que ninguém podia tirar: um clamor ardente por transformação. Então, ele nos ensina que ele tinha algo diferente dos outros. Veja que uma multidão seguia Jesus. Uma multidão estava perto de Jesus. Mas existia um homem que ouviu falar de quem estava passando ali e ele não perdeu a oportunidade e começou a clamar, né? Clamou, né, como diz aqui, ardentemente por uma transformação. Então, quando Jesus ouviu, né, quando ouviu que Jesus estava passando, ele gritou. Foi repreendido, como nós lemos, mas não se calou. Gritou ainda mais alto. E Jesus o ouviu. Às vezes o milagre começa quando decidimos não nos calar diante da dor. Sabe, muitas das vezes a gente se acostuma com certas coisas em nossas vidas. E a gente acaba dizendo, é assim mesmo, nada vai mudar. E se você pensar assim, infelizmente, realmente nada vai mudar, né? O milagre não vai chegar, porque você já desistiu. Mas eu quero trazer essa palavra para você porque talvez você não esteja na situação do cego. Talvez você não esteja na situação de mendigo, né? De alguém que mora na rua. Mas talvez você esteja passando por algo que talvez você já se acostumou. E Jesus está sempre passando, Jesus está sempre presente, Jesus está, às vezes, você já ouviu falar de Jesus, mas a sua atitude ainda não mudou em relação a clamar por alguém que pode mudar a sua situação, que pode gerar um milagre na sua vida. E às vezes, por achar que é assim mesmo, a gente para de clamar. Mas Bartimeu, ele não perdeu sua oportunidade de chamar a atenção de Jesus. E Jesus ouviu. Então, quando ousamos clamar, mesmo quando todos ao redor dizem para desistir, Bartimeu não tinha visão, mas tinha fé. E essa fé o levou a ver o que nunca viu. Não permita que as vozes do medo ou da dúvida silenciem seu clamor. O céu responde ao grito de quem crê. Grite, clame, ore com intensidade. Jesus ainda para ouvir quem tem fé. E quando ele para, o milagre acontece. Veja só, muitas pessoas às vezes criticam, né? Pessoas que gritam, pessoas que clamam e às vezes não entendem, talvez, o clamor que há no coração daquela pessoa. O clamor que há, a angústia de querer receber uma cura, de querer receber, sabe, um milagre. Pessoas que talvez já receberam notícias, né? Uma notícia de que não tem mais jeito. Mas eu quero dizer para você que Jesus é a solução. Ele é a solução para tudo. Se Jesus não puder fazer, ninguém mais pode. Ou melhor, se Jesus não quiser fazer, aí sim não tem mais jeito. Mas eu acredito que, como ele disse, tudo é possível ao que crê.
E aqui Bartimeu, ele creu. E o impossível se tornou possível na vida de Bartimeu. Um homem cego, mendigo, né, que vivia talvez das migalhas da sociedade, mas que agora encontra, sabe, uma nova esperança. Ele recebe uma nova história na sua vida, alguém que não via, mas agora ele vai poder, né, talvez não tinha como trabalhar naquela época, mas agora ele vai poder trabalhar, ele vai poder seguir a sua vida, não ser mais mendigo, porque a vida dele mudou. Então, há clamores que perfuram o céu. E mesmo que o ambiente tente te silenciar, sua fé pode atrair a atenção do Salvador. Clamar é admitir nossa limitação e reconhecer o poder de Deus. Hoje, grite com fé, né? Pois Jesus ainda está ouvindo os que não têm medo de buscar. Amém? Então, que essa história ela possa, sabe, inspirar as nossas vidas, principalmente de pessoas que já se acostumaram. Bartimeu, talvez, ele passou um tempo da sua vida se acostumando, porque pelo que a gente vê, né, na história, até de outros escritores, ele passou praticamente a sua vida inteira, desde criança, nessa situação. Talvez ele já tinha se acostumado, mas o que será que mudou na vida de Bartimeu? Eu acredito que mudou porque ele ouviu falar do que Jesus estava fazendo. Ele ouviu falar de paralíticos que Jesus curou. Ele ouviu falar, talvez, da história de Lázaro, que foi ressuscitado. Ele ouviu falar de outros cegos que foram curados por Jesus. Né? E quando ele pergunta quem está passando aí, a multidão diz, é Jesus. E ele não perde essa oportunidade. E quantas vezes eu e você já ouvimos falar de tantos milagres que Jesus já fez. E eu quero te dizer nessa noite que ele ainda continua fazendo. Ele não mudou. Então apenas creia. Coloque essa situação, porque Jesus chega com Bartimeu e pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E ele simplesmente diz: eu quero enxergar de novo, Senhor. Né? E Jesus não diz: olha, veja. Não, só diz assim: olha, a tua fé te salvou. Né? Então a fé de Bartimeu fez com que ele fosse curado. Então essa história é para que gere fé no nosso coração. Então clame por Jesus. Vamos clamar nesses 40 dias, continuar clamando, sabe? Sem desistir. Ah, mas não aconteceu nada no primeiro dia, não aconteceu nada. Até hoje parece que não aconteceu nada. Continue clamando. Veja que Bartimeu lhe ouviu muitas vozes tentando calar ele. Bartimeu ouviu muitas vozes que queriam fazer ele desistir, dizendo: olha, ele não vai te ouvir. Sabe quantas pessoas às vezes estão perto de nós e em vez de nos ajudar, não, olha, não desista. Ele diz: não, isso aí não tem mais jeito. É assim mesmo, não vai mudar. Eu quero te dizer que se você crê em Jesus, não é crer em mim, né? Mas crer em Jesus. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele pode todas as coisas. Então coloque, clame por ele, ore, e eu tenho certeza que você vai viver milagres. Sabe, na sua vida, você vai ver milagres no meio da sua família, entre seus familiares, na sua casa, em o nome de Jesus. Então, eu quero orar por você nessa noite. E eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas. Então, vamos orar? Vamos clamar ao Senhor, né, pelo filho de Davi, por Jesus, o filho de Davi. Amém? Vamos orar.
Pai, nós queremos clamar a Ti nessa noite. Aprendemos com Bartimeu que a fé, ela gera tanta coragem em nós que ela não nos deixa desistir. Por isso, nós clamamos a Ti, Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração. Nesses dias, nesses 40 dias de propósito, Senhor, nós estamos aqui clamando a Ti, orando, apresentando diante de Ti as nossas vidas. E eu creio, Senhor, que há um milagre de transformação. Há um milagre, Senhor, sendo gerado através, Senhor, do nosso clamor, da nossa, Senhor, oração. Porque estamos orando a Ti, Senhor. E eu acredito que, no nome de Jesus, o céu se abre. No nome de Jesus, o nosso clamor, ele gera um milagre, Senhor, em nossas vidas. Por isso, Pai, eu clamo pela vida de cada um, de cada pessoa aonde chegar essa live, de cada pessoa aonde ouvir, que seja gerado um milagre em nome de Jesus. Eu não sei, Senhor, aquilo que os teus filhos estão clamando, mas tu conheces. Então, que a cada dia cresça em nós a fé, a esperança, Senhor, em ti. E assim, vamos declarando que estamos vivendo milagres. Então, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Realiza um milagre em nossas vidas. Aquilo que nós não podemos fazer, que o Senhor possa gerar um milagre, o impossível se torne possível em nossas vidas. Por isso eu te apresento a cada pessoa, Senhor. Pai, coloca em tuas mãos a nossa nação brasileira. Tem misericórdia nessa nação, Senhor. Tem misericórdia da nossa nação, Deus. Em nome de Jesus, tem misericórdia do estado do Goiás, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, da cidade de Itaúsu. Tem misericórdia de nós, Senhor. Em nome de Jesus, nós precisamos de Ti, por isso clamamos a Ti, Deus, e entregamos todas as coisas em Tuas mãos, porque eu sei que o Senhor sabe o que é melhor para nós. E eu creio que o Senhor não perdeu o controle de nada. Então, Senhor, que o Senhor abra os céus sobre as nossas vidas. E que através da fé, através, Senhor, de crermos em Ti, Senhor, que possamos viver milagres para a Tua glória e para o Teu louvor, Senhor. Por isso, coloco cada um dos meus irmãos em Tuas mãos e que cada um possa ser curado, restaurado, transformado, em nome de Jesus, Senhor. Pai, todo mal seja desfeito, todo mal seja aniquilado, Senhor, das nossas vidas, em nome de Jesus, porque nós clamamos a Ti. E assim como Bartimeu queria ver, Senhor, porque o milagre que ele precisava era enxergar. Que assim também aconteça conosco. Talvez não seja uma cegueira, mas Deus, eu sei que toda a cura está em Ti. O que Tu já levou sobre si, todas as nossas dores, as nossas enfermidades. Está tudo sobre Ti, Senhor. Por isso, então, cura, restaura, em o nome de Jesus. Que assim seja. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Estamos vivendo milagres. Já quero aqui agradecer a todos por mais esse momento, né? E também pedir que você possa compartilhar essa live, que você possa curtir, né? E amanhã estaremos aqui de volta para mais um dia, mais um momento de oração, mais um momento de fé, porque estamos profetizando, estamos vivendo milagres. Amém? Então, Deus abençoe sua vida, a sua família e já espero você amanhã.
Até logo, queridos. Tchau.